com uma vida nova, um sentimento novo, um propósito novo nos vossos corações. Vamos ficar em pé e vamos dizer, o Anderson e também todos os demais que estão aqui nos visitando, que são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus que abençoe e fale conosco. Quantos é que querem que Deus fale conosco? Amém? Nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, agradecemos a Tua graça para conosco, Senhor. Agradecemos mais uma vez podermos ouvir a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra falando conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o Teu servo, abençoa cada um dos que estão aqui presentes. A todos concede a Tua maravilhosa graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Boa tarde a todos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a cada um de vós. Amém. Eu sou eternamente grato ao Senhor por mais uma vez ter essa rica oportunidade de anunciar a sua palavra, pois o Senhor tem abençoado grandiosamente a minha vida e o único meio que eu tenho é poder tentar explanar tudo aquilo que eu tenho sentido na minha vida para repassar aos irmãos. Eu gostaria que cada um daqueles que estão aqui possam sentir este amor de Deus a fluir nas vossas vidas. Antes de eu, como os irmãos não me conhecem, eu sou brasileiro. E um brasileiro, estando em Portugal, tem sempre aquela mistura, o português do Brasil com o português de Portugal, certo? Os irmãos já têm visto vários brasileiros e geralmente é sempre assim. Então, já peço perdão desde já se houver alguma gafe ou isso. Olha, os irmãos vão me perdoar porque estou sempre ali a misturar os dois dialetos ou as duas línguas. Outra questão, eu quero deixar para os irmãos bem claro. A minha Bíblia vai estar assim, mas não é porque eu estou a ler de ponta cabeça, não. Eu não sou superdotado, não. É que a capa caiu e a minha mãe, por engano, foi colar a capa e a capa colou ao contrário. Então, irmãos, olha, já vão sabendo. Está aqui, mas não é que eu leio de ponta cabeça, não. Eu também gostaria de agradecer ao Felipe, ao Daniel, por ter feito esse convite para estar aqui, graças a Deus, e ao pastor, a sua esposa, que nos acolheu ali. Nunca comi tão bem no final de semana como esse. Comi que eu acho que eu vou chegar no instituto, vão olhar para mim e falar assim, olha, o Anderson está até mais gordinho. Graças a Deus, o Senhor é bom. Obrigado por todos os irmãos. E eu gostaria de falar um pouco da minha vida. Eu cheguei em Portugal em 2005. Fui direto para os Açores. Olha só, um brasileiro vai direto para os Açores, que maravilha. Fui direto para os Açores, para as ilhas. Estive ali na ilha do Faial, onde está o pastor Joaquim Paulino. Alguns conhecem aqui. Eu me converti ali, na ilha do Faial, em 2005. No ano de 2007 fui batizado nas águas. No ano de 2008, o Senhor me chamou para ir para o Instituto Bíblico, onde eu estou até hoje. Então, já são quase 3 anos. Estou a terminar o Instituto Bíblico e o Senhor tem abençoado até aqui. Amém? Hoje, como é um culto de missão, eu não está tão fora, né? Eu me converti numa missão, então não está tão fora. Vem um jovem que se converteu numa missão, e uma missão é muito importante. O Senhor tem feito maravilhas nas missões e cabe a nós orarmos para que o Senhor continue abençoando as missões. Amém? Coisas grandes estão a ser feitas nas missões, amados. Às vezes nós olhamos e, está crescendo devagar, as coisas não andam, mas uma missão não é fácil. Estar numa missão não é fácil. Eu louvo a Deus por aqueles missionários que estão lá fora, que estão a pagar um preço, são missionários, estão a passar por dificuldades, mas estão ali para louvar e engrandecer o nome de Deus e anunciar que Deus é bom. Anunciar que Deus é maravilhoso. Estes missionários, eu louvo a Deus, a vida de cada um. E por isso, amados irmãos, como hoje é um culto de missão, eu não poderia ficar aquém do culto, e eu gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, é sempre dito, é sempre pregado em todos os cursos de missões ou campanhas evangelísticas. Muitas vezes é referido essa passagem, uma passagem grandiosa onde eu tenho meditado muito. Eu só quero dizer para cada irmão, o homem ou o ser humano tem sempre aquela tendência humana de procurar a fazer. Nós como seres humanos, é natural nosso. Nós olhamos para as coisas grandes. É natural de cada um de nós. Quando nós vamos fazer qualquer coisa, nós
procuramos a fazer as coisas grandes, não é verdade? Geralmente é sempre assim, nós queremos fazer coisas grandes, notórias, para que as pessoas notem. Geralmente, o ser humano é sempre assim, querem fazer coisas grandiosas, querem fazer coisas grandes. Mas eu quero dizer para os irmãos que é nas mínimas coisas onde o seu caráter e a sua comunhão com Deus é revelada. Talvez tu estás a focar em coisas grandes, mas é nas pequenitas coisas onde o seu caráter e a sua comunhão com Deus é revelada. Nunca foque totalmente nas coisas grandes. Pense no seu dia a dia, no que tu fazes dia a dia, momento após momento. E aí verá a glória de Deus se manifestar. E as coisas pequenas se tornarão grandes, porque Deus está contigo e sua visão não está em ser grande ou alcançar as grandes coisas, mas a sua visão está em fazer as pequenas coisas para que o nome de Deus seja glorificado. É isso que nós temos que ter em mente. Em Marcos capítulo 16, verso 15 a 16, é uma das passagens onde muitas vezes é pregado e muitas vezes nós, ao olharmos para esse versículo, já olhamos assim, epa, é isso que eu quero fazer. Imagina, vamos ler e os irmãos já vão me falar o que os irmãos gostariam de fazer. O que chama mais atenção nessa passagem? Olha só, no verso 15, e disse-lhes, Jesus está a dizer, olha, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus está a dizer aos discípulos, olha, disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por um ser humano, quando nós olhamos isso aqui, o que chama mais atenção? Ir por todo mundo. É o que chama mais atenção, é nossa, é do ser humano, ir por todo mundo. Mas a questão não é essa. Porque o ir por todo mundo é apenas uma consequência do pregar o evangelho. Se tu pregares o evangelho, tu vais por todo mundo. Porque a mensagem que tu passa para um brasileiro aqui, ela vai se espalhar lá no Brasil. A mensagem que tu passa por um açoriano aqui, vai se espalhar lá nos Açores. O ir por todo mundo é a consequência do pregar o evangelho. O foco, e é isso que eu quero ministrar nessa tarde, o foco não está o ir por todo mundo. O foco dessa passagem é pregar o evangelho a toda criatura. No verso 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Amados, vamos ficar em pé. E eu vou pedir a um irmão, que leia esses dois versos para mim. Eu vou pedir o irmão Daniel, está lá no fundo, que leia o verso 15 e 16 desse evangelho. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado por tudo quanto tem feito, Senhor. Neste momento eu coloco em suas mãos, ó Pai, cada uma das pessoas que estão nesse local, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. Não saímos daqui, ó Pai, como entramos, mas sim tocados pelo poder e pela graça do seu Espírito Santo. Venha falar conosco, ó Pai, falar aos nossos corações. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Podemos assentar, amados. Eu quero falar para cada um de nós, nessa tarde, qual é o nosso foco. Ou o nosso foco. Aonde está o nosso foco? O nosso foco. Vamos falar de dois focos essenciais nessa tarde. O foco em Deus. E ontem, para quem esteve aqui ontem no Jubfest, havia uma bateria aqui e outra ali. E havia um foco. Aquele foco. O foco em Deus e o foco no mundo. Há dois focos essenciais. O foco em Deus e o foco no mundo. E hoje em dia, as vidas e todas as pessoas estão a batalhar nesses dois focos. Esses dois focos têm sido o ponto de batalha de todo ser humano durante vários e vários anos. Durante todas essas décadas que temos passado, o foco das pessoas tem sido esse. Ou Deus ou o mundo. Ou Deus ou o mundo. E em relação a estes dois focos, há os extremos. Quais são os extremos? Focar somente em Deus e focar somente no mundo. O que eu quero dizer para cada um é que, geralmente, hoje em dia,
nós temos passado por muitas situações, adversidades no mundo afora, certo? Temos visto tantas coisas acontecerem. E o foco no mundo está a ser exercido. Porque muita gente está a focar nas coisas e nas adversidades que estão acontecendo no mundo afora. Focar no mundo, muitas pessoas estão a focar. E vou mais além, focar nas necessidades do mundo, muitas pessoas também estão a focar. Porque há muitas instituições hoje que foram criadas com este foco, com essa intenção, com esse intuito de preencher as necessidades do ser humano, preencher as necessidades de cada um daqueles que estão a passar por dificuldades. Hoje, o foco no mundo está sendo muito exercido. O foco do mundo está sendo exercido de tal forma que até leis que outrora não eram aprovadas, hoje foram aprovadas, devido a este foco. As necessidades têm que ser assim. Irmão, mas as pessoas precisam, cada um tem a sua liberdade. Irmão, mas pode ser feito assim, porque nós temos que agradar a todos. Muitas pessoas estão com foco no mundo. Muitas pessoas lá fora estão a focar este mundo. Mas há outro foco interessante que eu gostaria de falar para cada um. É o foco em Deus. Um foco grandioso, um foco magnífico, o foco em Deus. Só que o foco, e é o tema que eu trago, o foco é algo em que fica centralizado, não se expande. O foco centraliza. Quando tu focaliza só no mundo, vai ficar centralizado no mundo. Quando focalizas em Deus, vai ficar centralizado em Deus. E o que está acontecendo, muitas pessoas estão focalizadas no mundo e ficam só no mundo. Outras estão focalizadas em Deus e ficam só em Deus. Não abre o ponto de visão, está só focalizada em Deus, focalizados em Deus. E por isso que muitas guerras hoje no mundo afora estão a acontecer, muitas devastações hoje no mundo afora estão a acontecer por esse motivo. Quantos de nós já temos visto acontecer guerras e situações pelo nome de Deus? Quantas vezes nós já ouvimos falar nas televisões e noticiários de coisas que estão acontecendo no mundo afora em nome de Deus? Quando o nosso foco fica totalmente voltado somente em Deus e não recebemos nada, só focamos, a nossa vida vai ser assim. É fazer tudo contra aquilo que é da lei de Deus e contra tudo que é contra a lei de Deus e até ter situações ou reações contra esses atos. E o estar focado em Deus não quer dizer que eu foco em Deus e em mais nada. O que eu quero dizer para cada um de nós nessa tarde é que o foco em Deus é apenas é algo que sai de nós, é inerente de nós, que foca em Deus, mas o grandioso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, canaliza esse foco de forma com que ele possa transparecer às outras pessoas e essas outras pessoas possam notar que o meu foco está em Deus. Quando eu focalizo a minha vida em Deus, essa vida não é somente de estar focalizada só eu e Deus, mas o que Deus quer transmite na minha vida e essa vida espalha para todos aqueles que estão à minha volta e todos aqueles olham para mim e ver o reflexo do que é o meu foco em Deus. O meu foco em Deus reflete. Há uma reflexão daquilo que eu estou a focalizar. Nós temos que ter a consciência que não é porque eu estou a fazer muitas coisas para Deus que eu estou a transmitir a Deus. Muitas vezes nós estamos a ver o mundo, a analisar o mundo, a fazer as coisas para o mundo, mas não estamos a ser exemplo daquilo que Deus é. Mas e o que eu quero dizer é que há pessoas que é o meio termo. E é essa a situação que nós deveremos aprender a cada dia. A nossa vida deve ser de focalizar a Deus
estar com o nosso foco em Deus. Mas não só focalizar, mas transmitir essa luz de Deus às outras pessoas. Quando nós transmitimos a luz de Deus às outras pessoas, as pessoas olharão para mim, para ti, e sentirão a glória de Deus manifestar nas nossas vidas. O interessante é que quando temos o conceito que devemos pôr o nosso foco em Deus, esquecemos que Deus reflete este foco, direcionando a Ele para a humanidade, direcionando aquilo que nós focalizamos nele para a humanidade. E é isso que aconteceu com outras pessoas, e assim com Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que com o foco que eu focalizar em Deus, é o foco com que eu vou focalizar nas necessidades e nas aflições das pessoas. Se cada um de nós focalizarmos em Deus, nós transmitimos esse foco às outras pessoas. Não adianta focar a minha atenção nas necessidades das outras pessoas apenas. Mas o que é essencial é eu focalizar a minha atenção a Deus, e essa atenção a Deus refletir nas outras pessoas. E refletindo nas outras pessoas, elas sentirão o que é o nosso Deus. Abra comigo em 1 Coríntios, e nós até falamos sobre isso hoje. 1 Coríntios capítulo 11. Alguns daqueles que estiveram conosco ali na escola dominical já leu essa passagem. E até por acaso foi até eu que li, graças a Deus, o Senhor é bom. Capítulo 11, verso 1. Aleluia. Este é o ponto aí que eu gostaria que os irmãos refletissem muito bem. O seu foco. Onde está focalizar a sua vida? Saiba que não adianta focar somente em Deus e esquecer de transmitir este foco às outras pessoas. Saiba que também não é se preocupando com a necessidade das outras pessoas e esquecendo de focalizar a sua visão em Deus, que serás um verdadeiro cristão. Olha o que Paulo diz, e olha o que essa carta aos Coríntios, em que essa carta aos Coríntios Paulo reflete e diz às outras pessoas. No capítulo 11, no verso 1, diz assim: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Sedes meus imitadores. Olha, vocês, sedes meus imitadores, e Paulo está a dizer à igreja de Corinto, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não está a dizer para que eles sejam imitadores dele como pessoa, mas imitadores dele como ele imita Cristo. Então, o foco de Paulo está a transmitir a visão das pessoas, vem nele, e ele está a transmitir para Cristo. É essa a visão de Paulo. Olha, sejam imitadores de Cristo. Cada um de vós, assim como eu, sejam imitadores de Cristo. E depois nós paramos para pensar, mas quem é esse Cristo? Quem é essa pessoa que Paulo está a dizer? Paulo era aquele que procurava seguir a Jesus Cristo. Paulo era aquele que caminhava a sua vida, os seus preceitos, aquilo que ele fazia era de acordo para fazer como Cristo fazia. Como Cristo outra hora tinha exercido. Paulo tentava fazer de tudo isso. E até quando o irmão aqui disse, ouvi até algumas vozes a dizer Paulo. Quando o irmão disse o maior missionário. Eu vi alguns aqui a dizer Paulo. Por quê? Porque Paulo estava a fazer aquilo que Jesus fez. Jesus era o grande missionário, mas Paulo prosseguia em querer fazer tudo aquilo que Jesus fez. Então, por isso, Paulo se tornou um dos grandes missionários de grande renome, porque Paulo prosseguia em fazer tudo quanto Cristo tinha feito na terra. Quando nós estamos a olhar para as missões e olhar para as situações, para aquilo que nós estamos a ver lá fora, os acontecimentos que estão a ver lá fora, o que será que Cristo faria nessas circunstâncias? Será que Cristo ficaria indiferente como nós muitas vezes ficamos? Será que Cristo ficaria indiferente quando saísse aqui da igreja e houvesse alguma pessoa ali fora, estivesse passando por necessidade? Será que Cristo estava indiferente a isso? Será que Cristo estaria indiferente ao caminhar na rua e ver alguém a pedir esmola? Será que Cristo seria indiferente a essa pessoa?
Às vezes nós estamos a caminhar e estamos só a analisar as grandes coisas. Um missionário é sair daqui e fazer grandes coisas. Às vezes nossa visão, o nosso foco está em grandes eventos, em grandes situações, em grande jubifest, em grande isso e grande aquilo. Às vezes as nossas visões estão só focadas nas grandes coisas. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é nas pequenas coisas que seu caráter e a sua comunhão com Deus vai ser revelada. Se nós pararmos e ficarmos focalizados nas grandes coisas, nós vamos perder a essência de Deus. Porque às vezes nós estamos só pensando nas grandes coisas, e esquecemos que é de pouco a pouco que as coisas irão acontecer. E o pouco nós não fazemos, focamos só no muito. Então o muito nunca vai chegar. O que eu quero passar é que Jesus, quando caminhava e quando fazia as coisas, Jesus não estava focalizado. Eu vou chegar aqui e já vou ir para a cruz e pronto. Vou ser morto na cruz e pronto. Está feito, está resolvido o problema. Não, Jesus trabalhou, esteve aqui a nos ensinar, a transmitir os seus ensinos, a transmitir os seus fundamentos, para não ser somente uma coisa. Não, eu vou para a grande coisa e o resto nada. É nas pequenas coisas. Jesus não chegou aqui e já foi a fazer as pregações, não. Jesus viveu, esteve na terra, teve o mesmo procedimento que muitos de nós tivemos. Nasceu, teve os seus estudos. Nós, às vezes, estamos a focar muito nas grandes coisas. Temos que parar de nos preocupar com as grandes coisas. E nos esforçar para, nas mínimas coisas, mostrar o caráter de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes nós temos parado e nos preocupado com uma pessoa que está a passar por necessidade na rua? E até mesmo aqui na igreja, quantas vezes algum irmão ou alguma irmã está a passar por dificuldade e nós temos nos preocupado com esse irmão, com esta irmã? Quantas vezes sem o pastor notar, sem o irmão A, o irmão B notar, eu me preocupar e estar ao lado daquela pessoa e tentar ajudar aquela pessoa? Quantas vezes nós temos feito isso? Será que nossa visão ainda está nas grandes coisas? Será que a nossa visão está realmente nas grandes coisas? Ou nossa visão está em Deus? Irmão, porque Paulo focava a sua visão em Jesus Cristo, porque Paulo estava focado em Jesus Cristo, ele foi um grande missionário. Ser um grande missionário não é só aquele que tem um grande renome. Ser um grande missionário é aquele que faz tudo de coração e sabendo que está a fazer a vontade de Deus. Não é porque eu torno um grande pregador de renome, não é porque eu torno isso que eu sou um grande servo de Deus. Eu sou um grande servo de Deus quando nas mínimas coisas eu sou obediente à voz do Espírito Santo ao meu coração. É aí que muitas vezes as pessoas dizem: eu vou ter um grande galardão no céu. Eu faço isso, faço aquilo outro. Tu vais ter, se tu fosse obediente aquilo que Deus colocou na sua mão para que tu fizesse, para que tu exercesse a fazer. Não é porque fizeste grandes coisas, porque tem pessoas que fazem grandes coisas de formas indevidas. Não é as grandes coisas que vão mostrar a grande espiritualidade que eu sou, não. É as pequenas coisas que Deus tem posto na minha mão e na minha obediência a essas pequenas coisas que reflete a grandeza de Deus. Nós temos que parar de nos focar nas grandes coisas, esquecer essas grandes coisas e focarmos em Cristo Jesus. Mas aí você pode me perguntar mais uma vez, mas quem é esse Cristo Jesus? Jesus é aquele Jesus, aquele Filho em João 3,16. O Jesus que nós estamos a falar aqui é aquele Jesus de João 3,16. É aquele Jesus. É aquele Jesus. Mas eu vou ter que ser imitador desse Jesus? Desse Jesus que eu vou ter que ser imitador? Aqueles que não conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu filho. Seu filho, esse filho é quem?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê em quem? Em Cristo Jesus. Porque todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É este Jesus que Paulo está a falar. É este Jesus que Paulo está a transmitir a nossa visão. É deste Jesus que Paulo está a tirar o foco. Olha, a igreja de Corinto, não focaliza só em mim. Faça assim, olha, focaliza em mim e veja o reflexo de Cristo na minha vida. Veja o quanto eu tenho caminhado com Cristo. Veja o quanto eu tenho exercido o amor de Cristo. E aí sim, você sentirá o amor de Deus. Quando tu focalizares não nos homens, não nos missionários, mas focalizar a sua vida em Cristo Jesus. Em prosseguir a fazer a vontade de Cristo Jesus. Jesus era aquele em que se compadecia das pessoas. Jesus era aquele que, quando estava a caminhar, via coxos, via pessoas, via pessoas passando por necessidade, via situações, via adversidades, via pessoas que estavam famintas. Jesus era aquele que completava as necessidades das pessoas, complementava todas as necessidades. Será que cada um de nós estamos a fazer essa mesma atitude? Será que cada um de nós estamos a ter essa mesma atitude para com as pessoas? Será que nós, a cada situação da nossa vida, temos transmitido esse amor de Cristo? O Cristo que eu estou a querer a transmitir é aquele Cristo que, quando chegava um pecador, ele olhava e às vezes não era necessário nem palavra. Só o olhar de Cristo Jesus constrangia as pessoas. Quando tu és um verdadeiro servo de Deus, não és necessário nem palavras. As pessoas notarão logo a quem você representa, a quem a cada um de nós representamos. Palavras para quê? Filhinha, vai, não pecas mais. Palavras para quê? Mas quando nós estamos focalizados só em Deus, a nossa tendência, sabe o que é? É condenar, é pôr para baixo. Cada vez mais, não, mais para baixo. Não, tu não podes, você é pecador. Não, tu fazes isso, estás errado, estás mal. Não, é assim, é assim, é assim. Não, para ti não tem jeito. Não, tem solução sim, porque esse João 3,16 é porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo que está a se referir aqui, não é um mundo nós que estamos aqui na igreja, não é um mundo só nós que estamos aqui dentro, não é um mundo só o pastor, não é um mundo só o evangelista, não é um mundo só os alunos de instituto, não, o mundo que está aqui são todos os seres humanos da face da terra. Jesus morreu na cruz não foi só por mim e por ti, mas foi por todos, e todos aqueles quanto chegarem a Jesus, essa morte é válida, esse perdão é válido. Se nós um dia fomos perdoados, é porque Cristo teve a sua misericórdia e deu a sua vida por cada um de nós, não só para aqueles que estão aqui, mas aqueles que também estão no mundo. O seu compromisso e o meu não é apenas de nos fixarmos aqui dentro, mas também é transmitir esse amor às outras pessoas lá fora. Imagina Cristo, aquele que não pecou, aquele que não teve nenhum pecado, a dar a sua vida para a remissão de cada um dos pecados, para a purificação de cada uma das vidas que outra hora estava no mundo. Irmãos, quando eu senti isso e quando eu ouvia essa palavra ali nos Açores, ali na Ilha do Faial, quando um pregador estava ali, que por sinal era brasileiro, estava a pregar, e eu senti, e ele falou dessa maneira: olha, irmão, saiba, nesse momento, se tu não se arrepender dos seus pecados, e nós já lemos, e vamos voltar no texto de início, estás perdido. Mas olha, o que eu quero te dizer é que Deus é tão grandioso, tão amoroso, que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Tu também tens acesso à vida eterna. E naquele momento eu me rendi ao Senhor e falei: Senhor, eis-me aqui, faça a sua vontade na minha vida. Muitos de nós que estamos aqui um dia fizemos isso. Abrimos mão do mundo lá fora, abrimos mão das necessidades lá fora, daquilo que praticávamos lá fora, para ter uma nova vida com Cristo Jesus, para focalizar a nossa vida em Cristo Jesus, mas que este foco em Cristo Jesus não fique limitado só em Jesus. Nós focalizamos em Jesus, mas temos que transmitir essa luz de Cristo às outras pessoas, porque nós sim somos a luz do mundo. Não estamos aqui para nos ficarmos fechados. Não,
Somos a luz desse mundo. Temos que transmitir essa luz. E se nós ficarmos fechados, focalizados em nós mesmos, o amor de Cristo não é transmitido às outras pessoas. As outras pessoas não sentirão esse amor em suas vidas. Irmãos, é uma coisa muito séria estar na vontade de Deus. Nós, às vezes, temos uma ideia errada do que é estar na vontade de Deus. Paulo era aquele que conhecia Cristo. Paulo era aquele que, outra hora, estava fixado somente em atender às vontades de Deus. Era aquele que estava fixado à sua mente, não, Deus é assim, e Deus não muda, mas Deus é assim, e eu tenho que fazer as coisas assim. Eu tenho que perseguir as pessoas, eu tenho que maltratar as pessoas, eu tenho que matar aqueles que são contra as minhas ideias, eu tenho que ir contra isso, eu tenho que ir contra aquilo. E quando Deus se revelou a ele, ele veio, e nós vemos os discursos de Paulo, são discursos de amor, discursos de querer trazer pessoas que estão lá embaixo para trazer mais para cima. Não, peraí, você está muito mal, peraí, eu vou te dar outra visão daquilo que é Deus, outra visão daquilo que é Jesus, outra visão daquilo que é o nosso Pai Celeste. Nós temos que subir. Nós às vezes ficamos muito baixo daquilo que é Deus. Às vezes nós adquirimos uma ideia muito superficial do que é Deus. Nós temos que procurar mais e mais, chegar mais próximo à estatura de varão perfeito, à estatura real de Cristo, buscar mais a Cristo, buscar mais a Deus. E buscar a Deus não é somente lendo a Bíblia, buscar a Deus não é somente orando, buscar a Deus é tudo isso, mas é também vivendo a palavra de Deus dia após dia na sua vida. Se eu não vivo a palavra de Deus, para que me adianta conhecê-la? Se eu não pratico a palavra de Deus, para que me adianta estar a ler todos os dias? Quem esteve aqui ontem ouviu muito bem o pregador de ontem à noite a falar sobre essas situações. Para que me adianta? Nós temos que ler sim, nós temos que orar sim, mas nós temos que viver dia a dia, confiando em Deus, prosseguindo em amar a Deus, e assim sim, o amor de Deus se chegará até nós, e nós transmitiremos às outras pessoas. Mas enquanto eu não tiver essa consciência, enquanto eu não tiver este conceito na minha vida, eu vou ser um cristão aquele cristão de conhecimento bíblico. Aquele cristão que só lê a palavra, que conhece a palavra de capa a capa. Eu falo para os irmãos, eu sou um novo convertido. Me converti em 2005, só fui batizado em 2007. E por aí os irmãos já veem. Estou no Instituto Bíblico, estou a aprender mais, graças a Deus. Deus tem abençoado grandiosamente. Mas se eu não viver a palavra de Deus, para que adianta estar no Instituto Bíblico? Se for para mim andar como eu andava outra hora, para que adianta estar no Instituto Bíblico? Não vai valer de nada. E nós temos aqui novos alunos, nós temos aqui 2 alunos que estão ali. E eu já tenho falado com muitos alunos que estão ali. Não vale a pena estar num lugar só adquirindo conhecimento. O que vale a pena é nós estarmos aqui na igreja, adquirir conhecimento aqui na igreja, mas também transmitir para as pessoas lá fora que estão sedentas, necessitadas do amor de Deus. E é isso que é missão. E é isso que é o texto que nós lemos no início. É pregar o evangelho a todas as criaturas. Porque quando tu pregas o evangelho a todas as criaturas, esse evangelho se expandirá por todo o mundo. Eu já tenho visto pessoas que eu tenho conhecido em todo lado do mundo. Às vezes eu estive no Brasil há pouco tempo. Eu encontrei lá pastores que é lá da Espanha. Estava lá no Brasil, que recebeu o evangelho. Pessoas que têm recebido o evangelho, que estão lá a ministrar. É assim que o evangelho se expande. Não é eu estou aqui, eu vou para tal lugar, vou evangelizar ali. É assim também, mas quando tu não sentes dia assim, evangeliza na sua escola, evangeliza nos bares, evangeliza em todos os lugares. Às vezes nós temos a tendência de nos isolar em grupos, onde nós estamos bem acomodados. E quando nós vamos sair do grupo, temos medo. Eu não sei o que é ali. Eu não sei o que pode acontecer. Talvez no grupo onde nós estamos bem aconchegados, não é verdade? Aqui estamos bem aconchegados, podemos falar todas essas coisas. Mas quando nós saímos deste grupo,
as situações, nós não sabemos o que pode acontecer. Nós não sabemos se nós vamos cair. Nós não sabemos as nossas palavras, nós não sabemos as nossas atitudes. Mas o que eu quero te dizer é que quando tu sais do grupo onde tu estás e vais à procura de pessoas para trazer para este grupo, aí sim, Deus está contigo, o Espírito Santo te ajudará para anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Não ficamos com medo de sair, ir à procura, trazer pessoas. Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz. Não foi por mim, não foi só por ti, mas foi por todos. Não foi só por mim, não foi só por ti, mas foi por todos. E Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Todos, todos. Todos aqueles moradores de Portugal, o Senhor quer que conheça a verdade. Todos os moradores de Portimão, o Senhor quer que conheça a verdade. Todos os moradores do mundo, o Senhor quer que conheça a verdade. E este compromisso não é só meu, este compromisso não é só seu. Este compromisso é de todos nós. Como um corpo, unidos, vamos avante, anunciando esse evangelho. Porque assim vamos ler novamente aquilo que nós lemos em Marcos. Em Marcos capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 16. Verso 15. Sabe que Jesus sempre refletiu o amor do Pai enquanto esteve na face da terra. Em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, diz assim, e nós já lemos. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Que compromisso que eu e cada um de nós temos. As pessoas podem ir para o inferno se nós não estivermos sensíveis à voz de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso, aqueles que vieram aqui nessa noite, que ainda não conhecem a Cristo, têm uma grande oportunidade. Conhecer esse Cristo, esse Jesus grandioso que deu a sua vida por remissão dos pecados. Ah, irmão, mas espera aí, ô jovem, mas eu fiz tantas coisas erradas, para mim não há perdão, para mim não há solução. Eu quero te dizer que não há pecado que Jesus não possa perdoar, a não ser a dureza do seu coração. Se tu vieste aqui nessa noite, neste momento, e não conhece esse Cristo Jesus grandioso, esta noite, essa tarde, é o momento de tu chegares mais a Cristo Jesus. Jesus é o foco da nossa mensagem e tem que ser dia após dia, momento após momento. Eu quero só chamar uma atenção a alguns irmãos. Eu gostaria de pedir para os irmãos ficarem em pé. Amém? Eu não sou como aquele típico pregador brasileiro que às vezes prega, e prega, e prega, e prega, e passa do tempo, e vai, e vai, e vai. Não, eu sou mais calminho, sou mais light. Porque eu quero ouvir a voz de Deus. Porque eu quero sentir a voz de Deus. Se cada um de nós viemos aqui, foi para quê? Para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, amém. Glória a Deus. Mas foi para ouvir também a voz de Deus. Mas não é para ouvir e ficar guardado aqui dentro e acabou. Não, é para ouvir e praticar a cada coisa que nós ouvimos aqui. Se nós temos ouvido que nós não devemos ficar parados, acomodados no centro onde nós estamos, e sim prosseguir e conhecer a Deus e transmitir esse conhecimento às outras pessoas, quando nós saímos daqui, vamos fazer a mesma coisa que nós outra hora estávamos a fazer? Não. Eu acho que quando nós adquirimos um conhecimento novo, nós temos que praticá-los. Nós temos que exercer. Quantas vezes nós temos ouvido essa mensagem, quantas vezes nós temos ouvido pregadores a fazer isso, e nós não temos praticado.
nessa noite, nessa tarde, se nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus e praticá-la dia após dia, momento após momento, em nossas vidas. E por isso eu gostaria de pedir a cada um dos irmãos que curvasse as vossas cabeças. E nós estaremos orando em momentos específicos, em situações específicas. Uma delas, e geralmente quando eu vou pregar ou quando eu vou ministrar, eu oro sempre antes da ministração. E às vezes Deus quase sempre me revela coisas, algo novo para a minha vida. E quando eu vim para este culto nessa tarde, eu vim com 3 perguntas essenciais para fazer. Uma delas é se há aqui alguma pessoa que não conhece a Cristo Jesus e queira nessa noite se render aos pés de Cristo, queira nessa noite sentir esse amor de Cristo, queira nessa noite sentir o amor de Deus a fluir nas suas vidas. É essa a ideia, é essa a pergunta que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria de perguntar se há aqui alguma pessoa que ainda nunca aceitou Cristo Jesus, que nunca aceitou esse Jesus em seu coração, que queira nessa tarde aceitar Cristo Jesus. E a outra pergunta que eu tenho é: quem aqui é salvo e tem o seu foco em Cristo e quer ser reflexo mais eficaz deste foco? Quem aqui é cristão, tem o seu foco em Cristo e quer ser mais e mais reflexo deste foco em Cristo? A outra pergunta é: quem aqui acha que reflete o foco de Cristo, mas necessita de refletir mais e mais de Cristo Jesus na sua vida? Eu fiz 3 perguntas. E aqueles que se identificarem com essas 3 perguntas, eu gostaria que algum dos pianistas subisse. Amém? Eu fiz 3 perguntas. Eu gostaria que você refletisse agora. E nós vamos estar orando. E aquele que sentir no seu coração, a cada um daqueles que sentir no seu coração, que se identificou com essa palavra, irmãos, é algo sério. Às vezes nós estamos a caminhar e não estamos refletindo aquilo que Deus é, aquilo que Deus reflete, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Não estamos a refletir o amor de Deus às pessoas. E se tu vieste nesse culto, nessa tarde, se tu vieste até aqui, não foi por acaso, foi porque Deus queria falar com cada um de nós. Se nós viemos até aqui, não foi apenas para ouvir um aluno lá do Instituto a falar algumas palavras. Não. Se nós viemos aqui é para ouvir o Deus a se manifestar neste local. Nós não viemos aqui só para brincadeira. Não. Viemos aqui ouvir a palavra de Deus. Deus a falar aos nossos corações. Quantas vezes eu tenho sido indiferente às pessoas lá fora? Quantas vezes eu tenho sido indiferente ao mundo? Quantas vezes eu tenho sido indiferente às necessidades das pessoas? Aos acontecimentos de muitos países lá fora que estão a passar por dificuldades, e eu tenho sido indiferente, porque eu estou sossegado no lugar onde eu estou, no ambiente onde eu estou, no meio onde eu convivo. Se tu vieste a este local e se identifica com cada uma dessas perguntas que eu disse e queira vir à frente, e nós vamos estar orando, eu vou estar orando por cada um de vós. Se tem aqui pessoas que querem refletir mais e mais do amor de Deus, que não têm refletido tanto o amor de Deus, que têm sentido que às vezes as dificuldades são tantas, as situações são tantas, que não têm refletido aquilo que Deus é. Nessa tarde eu gostaria de perguntar se há aqui alguma pessoa que queira sentir mais e mais de Deus, refletir mais e mais de Deus, e queira vir à frente, e queira pedir mais uma oração, queira pedir que seja mais fortalecido pelo amor de Deus. Esteja à vontade para fazer aquilo que o Espírito Santo esteja com desejo no seu coração. Esteja à vontade para exercer a graça de Deus na sua vida. Às vezes as dificuldades são tantas, as situações são tantas, é que nós não prestamos atenção, não imaginamos da grandiosidade que Deus é. Eu já vi pessoas levantando a mão, mas eu gostaria de te dizer, se tu queres realmente, pode vir à frente que eu vou estar orando por ti. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que tu não vieste aqui por acaso. Deus sabe que
tu necessitavas de ouvir algo mais, de ser fortalecido mais e mais. Por isso, meu amado irmão, continue fortalecido em Deus, continue forte em Deus, transmitindo este amor e essa luz grandiosa na sua vida, que tem refletido dia após dia na sua vida, e que assim tu continues a transmitir essa luz grandiosa, para que as outras pessoas possam notar e sentir essa grandiosa luz manifestando na sua vida, a luz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por tudo quanto tens feito em nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, eu te exalto. E acima de todas as coisas, ó Pai, eu coloco em suas mãos a cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor. Sabendo, ó Pai, que tu conheces a cada um dos corações e o Senhor sabe, ó Pai, cada uma das necessidades. E é por isso, ó Senhor, que eu coloco em suas mãos os seus servos, para que o Senhor continue a abençoar, continue a trabalhar, ó Pai, em suas vidas. E que nós, ó Pai, a cada dia, a cada momento, possamos nos focar mais em Ti, mas também transmitir a luz de Cristo Jesus a todo o universo. Queremos ser luz neste mundo de treva, neste mundo de horror. Por isso, ó Pai, abençoe a cada um, fortalece a cada um, segundo a sua vontade e o seu querer. Amém. Nós vamos terminar já, não vale a pena sentar. É apenas um anúncio e depois cantamos um corozinho e terminamos. Não esqueça, na próxima sexta-feira irá ter início o seminário de casais. Então todos os casais devem estar presentes aqui até dia de culto, não é? E assim começar e ouvir e participar nesse seminário. Começa às 8h30, tanto o culto normal, no horário normal, às 8h30, sexta-feira, sábado, às 10 horas da manhã, e depois, às 3 horas da tarde também. Irá terminar lá para as 6 e pouco, e assim nós podemos ter este seminário aqui durante este próximo fim de semana, e depois, no sábado à noite, nós teremos então um jantar convívio para os casais. Para isso, devem se inscrever. Minha esposa toma nota dos nomes, se inscrever, os casais que querem participar, para podermos assim ter um número, não é, de pessoas, para podermos ter tudo em ordem e reservado para esse jantar. Glória a Deus. Então vamos cantar aquele corozinho que diz: a Deus toda a glória. Amém? Aquelas pessoas que estiveram aqui nesta noite, ouviram a palavra de Deus, talvez pela primeira vez, ou ainda não aceitaram Jesus, são convidados para vir novamente e participar nos cultos. Deus vos ama, Deus quer abençoar a vossa vida, Deus tem um plano para a vida de cada pessoa. São todos bem-vindos para participar em cada reunião e seguir a Jesus Cristo como devemos fazer e que é tão proveitoso para todos nós. A Deus toda a glória, a Deus, levanta as suas mãos e canta, toda a glória, a Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim. Outra vez cantemos. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelo que
Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito seja com cada um de nós. Deus abençoe. Uma noite de paz para os irmãos. Bem-vindos aos cultos terça-feira e seminário no fim de semana.